E já que a gente está falando de família, essa noite ela é uma programação toda especial, toda diferente, porque nós vamos ter um papo que eu gostaria de chamar de papo de casa. Então eu vou sair aqui do púlpito e eu vou para a minha sala e a gente vai conversar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre família nessa noite. Tem um monte de gente que vai estar sendo edificado com a gente também. E eu acredito que um dos primeiros tópicos que a gente vai falar é sobre criação de filhos. Eu queria ressaltar uma verdade muito interessante. Eu não sei se você que está nos assistindo já percebeu, mas no Brasil, para que alguém possa dirigir um veículo, para que alguém possa dirigir um carro, essa pessoa precisa de uma habilitação. Essa pessoa precisa de uma certificação do governo de que ela está capacitada para poder conduzir corretamente o veículo. E por que isso? Porque o governo sabe que se nós não investirmos na capacitação dos motoristas, eles vão ter um prejuízo muito maior com acidentes, eles vão ter um prejuízo com a saúde, e por isso eles preferem investir na prevenção. E uma vez eu vi alguém dizer que se o governo entendesse quanto prejuízo causa um casamento que está sendo conduzido errado, o governo ia exigir que as pessoas tivessem uma habilitação, uma comprovação de que estão prontas, que estão aptas para o casamento. Interessante, né? Exatamente. A Bíblia tem todas as instruções necessárias para que você tenha uma vida saudável e abundante. Então você precisa somente fazer o curso que a Bíblia te dá. E nessa noite nós vamos desfrutar um pouquinho disso, das instruções da palavra, para que o teu casamento, para que a tua família sejam bem-sucedidos. Então a gente vai começar falando sobre filhos, né? Eu vou chamar algumas pessoas aqui para a sala da gente. Diego e Poliana, por favor, vem aqui. Glória a Deus. Então, Diego, Poliana, boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Sei que nós não estamos só, né? Sei que tem muitas pessoas, né, que estão nos assistindo, nos vendo. Diz que essa casa é a casa mais espiada que está existindo, né? Então, filhos, a Bíblia fala alguma coisa sobre criação de filhos? Na verdade, a Bíblia fala muita coisa. Antes, boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver, quantos pais tem aqui? Levanta a mão, olha que coisa linda. Amém? Nossa família é do Senhor, amém? Mas, respondendo ao pastor, a Bíblia está recheada, como me falou, né? A Bíblia é o nosso norte. Ela não tem tudo que nós precisamos e em relação a filhos não é diferente. A Bíblia está recheada sobre isso, né? E eu acredito que nós temos aprendido, de fato, muitas coisas a respeito disso. A nossa igreja de criança que o diga, amém? Nossa igreja de criança, ela tem sido preparada mesmo para servir a você, amado, servir a sua família e principalmente ao seu filho, fazer com que ele desfrute do que realmente a Bíblia diz para o bom crescimento dele. E graças a Deus nós temos visto muito isso. Crianças crescendo e influenciando seus pais, influenciando sua mãe, para também o seu crescimento. Então, né, e sobre criação de filhos, como o senhor me perguntou, né, nós vemos, através da palavra, eu costumo dizer que quando nasce um filho, né, nasce um pai e uma mãe. Então, do mesmo jeito que o filho tem a capacidade de ser filho, o pai e a mãe, quando aquele filho é gerado, ele vem com a capacidade da parte de Deus, que o capacita, que o unge, ele habilita, né, para aquela função ou para aquele cargo, né? E não só habilita, mas como Deus se mostra como exemplo para com isso mesmo, né? Deus é o nosso Pai e Ele tem vários filhos e Ele nos ensina a sermos pais e mães, podemos dizer assim, bons, de como a gente treinar, ajudar o nosso filho aonde ele queira chegar, porque a Bíblia diz lá no Salmo 127 que filhos são como flecha na mão do arqueiro. Né? E uma flecha, quando ela é lançada, ela não é lançada sem um alvo, né? Mas ela é lançada por causa de um alvo. E os nossos filhos, nós queremos que eles sejam lançados e encontrem voos maiores do que o nosso.
Não é verdade? E Deus nos ensina, por meio da sua palavra, como esses filhos alcançarem bons voos, né? E chegarem no alvo, no projeto que Deus constituiu. É interessante porque a própria Bíblia diz, está lá em Salmo 114, 15, que o Senhor vai nos acrescentar cada vez mais a nós e aos nossos filhos. Ou seja, há uma promessa em Deus para que os nossos filhos possam conquistar, como você disse, muito mais do que aquilo que a gente já fez, né? Então a Bíblia está cheia de passagens que mostram sobre como educar a criança, sobre como ensinar. E é importante lembrar também que, apesar de termos uma programação maravilhosa com as crianças, a principal responsabilidade da educação é dos pais, né? Não é da televisão, nem é da igreja, é dos pais. A Bíblia fala um pouco mais sobre isso aí. Então, né, a gente vê por meio da palavra, a Bíblia também diz lá no Salmo 127, que filhos são uma herança bendita do Senhor. Então nós devemos entender que filhos, eles não são maldição e não são atraso também nas nossas vidas, né? Mas quando nós entendemos o que é filho e para que eles são, para que eles vieram, né? Eles vieram para nos abençoar. Nós somos ricamente abençoados com o nascimento do filho. Então nós temos essa responsabilidade também de treinar, de ensinar, como a Bíblia mesmo diz, o menino ou o nosso filho, a criança, no caminho em que ela deve andar. Então nós devemos estar nesse caminho. Então não é só responsabilidade da sociedade, né? Porque tem muita gente, a Bíblia fala que o filho criado em si mesmo, ou solto, ele vem a envergonhar o seu pai e sua mãe. Então nós não podemos deixar o filho a solto, não é isso, Pauliano? Não podemos deixar ele de todo jeito, porque senão vai vir, o resultado disso é vergonha para... Amém. Diego e eu, nós somos pais bem cedo, nós fomos pais aos 22 anos. E como o pastor falou, apesar de nós já sermos do Senhor e termos a igreja nos ajudando, como o pastor falou, não é da responsabilidade da igreja, do pastor, de ensinar a criança no caminho, somente da igreja essa responsabilidade, mas também e principalmente dos pais, né? Eu, como fui mãe jovem, aos 22 anos, foi a própria Bíblia, o próprio Deus, quem me deu base para ensinar as minhas filhas no caminho correto, né? Porque eu fiquei distante dos meus pais, da minha família, e aí o que eu tinha era a palavra. Não tinha uma igreja, porque quando nós viajamos, nós fomos morar em um local que não tinha a igreja, até quando nós oramos e apareceu, mas até então era a palavra que eu tinha recebido, que tinha me instruído. E o que eu sabia é que eu precisava ter um modelo de Deus para ser uma boa mãe e para sermos bons pais, né? Porque Deus, acima de tudo, é amor. Então, eu não consigo ser um pai, um bom pai e uma boa mãe se eu não fundamentar a minha vida em relação aos meus filhos com amor, né? E pelo amor eu vi que Deus, como ele mesmo é amor, como a Bíblia diz em 1 João 4, mas Deus mesmo amando, e porque ama, exorta. E porque ama, ele, como a Bíblia diz, que toda a palavra ela é inspirada para exortar, corrigir, né? E para fazer edificar a vida dos nossos filhos. Então, nós corrigimos as nossas filhas conforme a palavra. Alguns pais têm essa dúvida de como corrigir, até onde ele pode corrigir. Amado, o seu fundamento não vai ser o mundo. O mundo quer confundir você de como você deve corrigir. Evitar, a Bíblia diz que se eu tirar a vara da correção, eu vou estar abrindo as portas do inferno para o meu filho. Porque se meu filho não tiver disciplina através da correção, se eu fustigar dele essa correção, na verdade a Bíblia diz, como o Diego já falou, ela vai ficar uma criança aborrecida, vai crescer uma criança sem ordem e uma criança sem disciplina, né? Tem um versículo, pastor, eu queria só que você que for pai e mãe poder se fundamentar disso. A Bíblia não deixa dúvida em relação a essa vara da correção. Presta atenção, não é a mão da correção, é a vara da correção. Alguns pais, eles usam as suas próprias mãos para disciplinar a criança, e isso não é bíblico, porque a sua mão foi feita para abençoar. A sua mão foi feita para declarar um melhor e a prosperidade sobre a vida deles. A vara da correção, diga comigo, é uma vara. Né? É o seu cinto, o seu Joãozinho, né? a sua chinelinha, mas não a sua mão. Amém? Então, se eu abrir em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 24, diz assim: o que retém ou que evita essa vara da disciplina, aborrece a seu filho, mas o que o ama, repita comigo, aquele que o ama, ou o pai que ama, cedo o disciplina. Nós amor, e a Bíblia diz que Deus repreende a quem ama. Então, se nós repreendemos, é porque também amamos. Muito bom. Eu queria aproveitar, né? Vocês têm duas filhas, né? Como é o nome e a idade delas? Então, nós temos duas princesas lindas que fomos presenteados pelo Senhor, né? É Giúlia Farias, ela vai fazer 10 anos agora.
ainda é 11 anos, né? Mulher é mais... Você já deu Acontece, pra a gente vai notar. falar sobre isso daqui a pouco na cozinha. Amém. Então, vai fazer 11 anos e a minha Giovana Farias também tem 8 anos, né? São duas princesas lindas do Senhor. Nós temos aprendido muito com elas, né? Elas saem com muitas novidades, elas fazem muitas perguntas. E, querida, por causa disso, né? Por causa dessa preciosidade, nós não queremos, pastor, perder elas para o mundo. Amém. Então, a gente quer que ela tenha em casa esse referencial de paz e de quem Deus é, e ela ache em nós, né? Perfeitas pessoas, podemos dizer assim, exemplos para crescerem na vida. Eu acho interessante porque vocês são na igreja exemplo de criação dos filhos, e eu conversava com o Diego há um tempo e perguntava: Diego, você conversou com as suas filhas sobre esse assunto também? E ele disse: a gente conversou, eu chamei Poliana e a gente disse: Júlia, Giovana, vocês gostam de estar aqui com a gente, de ser ensinado, de ser corrigido? E essas duas crianças de 11 e de 8 anos, elas disseram: claro, né, pai? Se a gente não gostasse, a gente não estava mais aqui. Se a gente está aqui é porque a gente gosta de estar. Tão óbvio, né? A gente não percebeu isso. Mas a gente vê a vida de vocês. Já que a gente está na sala, então a gente vai assistir um pouquinho de TV. Eu soube que vocês trouxeram uns vídeos também, né? Então, a gente tem esse princípio em casa, né? Porque a gente foi instruído pela palavra, instruído aqui na igreja, a gente aprendeu acerca disso, que a televisão, ela não tem autoridade para ensinar os nossos filhos como eles devem ser, né? Então, a gente tem um filtro em casa mesmo, né? Porque se a gente for pegar, né, a quantidade de tempo que uma criança pode estar passando na frente de uma televisão, vamos supor, pastor, o senhor quer... Se ela passa 4 horas por dia na frente da televisão, em uma semana, é como se ela tivesse passado um dia inteiro assistindo televisão. E o que é que a televisão está passando hoje? Não tem muito benefício, né? O pastor Bud, eu lembro, uma vez que eles, olha, você tem televisão? Pode ter, agora não esqueça do controle, né? Então, a gente tem um controle para a gente controlar as programações que entram dentro de casa. Meu avô, ele dizia que nós temos um ladrão dentro de casa, e esse ladrão era a televisão, se a gente não utilizar ela corretamente. Então, tem um vídeo de uma pessoa conhecida falando acerca, né, do cuidado que nós devemos ter com as programações na televisão para as nossas crianças. Então, eu queria passar. Vamos lá, é o vídeo 1. Mas o absurdo que essas novelas estão fazendo é o seguinte: quando eu falei do Maradona, do esporte, nós da televisão também temos que dar um exemplo. Às vezes, 1 minuto de televisão derruba 1 ano de educação que você dá ao seu filho. Não é verdade? Então, nós estamos procurando manter a tradição da família. Porque família, gente, é a coisa mais importante que existe. Assim, amados, em relação à televisão, é interessante, porque algumas mães de primeira viagem, ou alguns pais que estão cansados, eles usam às vezes a televisão para tentar descansar um tempo e fazer com que a televisão tome a responsabilidade que seria dele. Mas, amado, aquele momento que ele passa na televisão pode ser mais prejudicial do que você pode imaginar. Amém? Então, assim, uma das coisas um dos princípios que Diego e eu utilizamos muito é gastar um bom tempo e um tempo de qualidade com as nossas filhas, para que ela não precisa sentir falta de nada. A gente brinca, a gente se diverte, a gente conversa sobre a escola, sobre a sala de aula. Então, gente, vamos aproveitar também, a gente está falando aqui de crianças, né? Tem 11 anos, 8 anos, mas adolescente, as pessoas dizem que também é uma fase bem complicada, né? Então, vou chamar a Vilani aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre criação de adolescentes. Então, boa noite. Boa noite. Então, eu não sou mãe de adolescentes, né? Mas, assim, mãe biológica de adolescentes. Mas a gente tem quase 80 adolescentes, mais um pouco, né? Estamos quase 100 adolescentes na igreja, né? 80 e um pouquinho. A gente tem mais de 100 jovens na igreja e que estão debaixo da nossa supervisão. Então, assim, apesar de não ser mãe de adolescentes biológicos, eu os acompanho constantemente. Os seus conflitos, né? As suas dificuldades, a gente trata daqueles assuntos bem inerentes à sua idade, questão de sexualidade, namoro, escola, as suas decisões,
o que é a fase, o que é a adolescência. Então, a gente sabe que é fundamentalmente importante. Existem algumas fases na vida dos nossos filhos, né, que ela requer, essas fases requerem uma dedicação maior, um debruçar maior dos pais. Como o Diego e Poliana estavam falando, a gente tem a primeira infância. É fundamentalmente importante que o pai e a mãe, eles se dediquem aos filhos na primeira infância. Eu aconselho um livro chamado Crianças Terceirizadas, de Dr. José Martins Filho. É o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. E esse livro, assim, ele é fantástico, porque eu li depois que Valentina tinha passado a primeira infância, mas eu vi quantas coisas foram acertadas, né? Então, além dessa primeira infância, uma outra fase que exige uma dedicação maior dos pais, um debruçar maior dos pais, é a adolescência. Então, a gente fala sobre essa fase, e eu sei que você tem acompanhado também muitos pais, né? Quais são as dificuldades que os pais mais enfrentam? O que é que você recomendaria com a experiência de mãe espiritual de mais de 80 adolescentes para o pai que está com dificuldade de criar o adolescente? O que é que você poderia dar de conselhos práticos nesse momento? Então, a lista é grande, mas eu vou ser bem sucinta. Na verdade, essa fase, ela é uma fase que a gente muitas vezes atribui a ela e atribui aos adolescentes uma porção de, deixa eu usar um termo, vários estigmas, né? A gente coloca sobre essa fase, sobre os meninos, uma série de pesos. A própria adolescência, ela já traz consigo seus conflitos. Eles estão numa mudança hormonal muito grande, eles comem muito. Os pais, esse menino tem um buraco negro, esse menino dorme demais, é preguiçoso. Então, existem coisas que são inerentes da própria idade. Se é difícil para você, que educa, quanto mais para ele também, que está passando por essa fase. Então, às vezes, a gente chama de desastrado, esse menino desastrado. A mão dele cresceu mais rápido do que ele imaginava. Então, ele bate nas coisas, ele atropelando. Então, você diz, esse menino tem jeito. Então, a gente vai usando rótulos naquela fase. Isso não é bom. É preciso entender o que vai passando na adolescência. Então, é uma fase muito conflituosa. Os hormônios assim, interferem demais. Eles estão descobrindo-se fisicamente. Enfim, são muitas coisas que são comuns na adolescência. A gente precisa aprender a lidar. Como o Diego falou, uma frase bem sábia. Na medida que nasce um filho, na verdade, nasce um pai e uma mãe. Então, na medida que seu filho se coloca na adolescência, o desafio dele viver a adolescência é também um desafio nosso de acompanhá-lo e poder educá-lo. Tem um textozinho não é textozinho no sentido de menor, né? Mas é porque é curto. Na Bíblia, que eu acho que é importante a gente ouvir. Efésios 6, diz assim, vós, filho, sedes obedientes aos vossos pais, Senhor. Capítulo 6 de Efésios. Pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A gente bate muito nessa tecla, né? Esse menino precisa ser obediente, esse menino precisa ser obediente. Nós ensinamos para os adolescentes a serem obedientes, a honrarem os pais e as mães. Mas assim como a Bíblia instrui o adolescente a ser obediente, a honrar o pai e a mãe, a Bíblia também instrui os pais a não provocar a ira dos seus filhos. E nessa fase, às vezes sem querer, é uma das fases em que os pais mais provocam a ira dos seus filhos. E, em vez de conquistá-los, trazê-los para perto, acaba afugentando. Você vai falar um pouquinho também aqui para a gente sobre namoro, né? É uma fase dessa parte começa a aflorar bastante. Algumas dicas para os pais, para os próprios adolescentes também que vão assistir pela internet. Mas antes disso, tem uma passagem lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 15, e você poderia abrir. A Bíblia diz mais ou menos assim, Provérbios, capítulo 22, e versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Porque normalmente a gente escuta lá fora, mas a criança, ela é inocente, ela não erra em nada, mas existe uma certa estutícia
Existe uma certa malícia na criança. Eu lembro de um pastor, talvez se ele assistir, ele vai falar comigo depois. E eu estava na casa dele conversando e tinha uma criança pequenininha. E a criança, ela tem aquele instinto de desafiar os pais para saber até onde o pai vai permitir que ela possa entrar e que ela possa fazer. E a criança queria entrar para o quarto e ele disse, olha, não entra aí, viu? Não entra aí. Ela ficou olhando, ela olhou para mim, começou a rir e correu para dentro do quarto. E aí ficou olhando para ele, ficou esperando qual era a reação. Se teria uma disciplina, se ficaria de castigo, se iria apanhar. E ele olhou para ela e disse, entrou aí? Não saia daí, viu? Não saia daí. Então, se você deixa a criança sem uma disciplina, sem um controle, ela vai ser controlada, infelizmente, pela vida mais na frente. E a vida talvez não seja tão amorosa na disciplina que vai estar trazendo para o seu filho. Por isso que é importante isso que a gente está conversando com o Diego, com Poliana, isso que está sendo conversado com Vilani. Por isso que a Bíblia está recheada de passagens que falam sobre criação de filhos. Agora, voltando para namoro, o que é que você pode aconselhar para o pessoal? Então, como eu estava falando nesse texto de Efésios, uma das coisas fundamentalmente importantes é conversar. Nós precisamos ouvir os nossos filhos. Uma das queixas, eles fazem queixas de vocês, viu? Eles fazem queixas. E é assim, a falta de diálogo, de conversa. O pai pensa que conversar com o filho é dar sermão. Principalmente na adolescência. Eu converso demais com esse menino. Menino, mas eu converso tanto com esse menino, com essa menina. Mas ele está uma conversa, um diálogo, ele requer, não é? O que são os dois polos de uma comunicação? É o emissor e o receptor. Você só falar e dar sermão e seu filho ouvir, não é uma conversa, é um sermão. Para ter uma comunicação, é preciso falar e é preciso ouvir. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir o lenga-lenga dos nossos filhos, especialmente na adolescência. Quando é criança, a gente acha bem bonitinho quando começa falando, né? Mas quando é adolescente, quando ele vem com aquele peso de conflitos, muitas vezes nós queremos nos focar nisso. E não é bom. A gente quer só dar sermão e corrigir. Mas é fundamentalmente importante conversar, ouvir o filho. Saber, ter interesse nas coisas dele. Às vezes o bichinho deixa de comer, de dormir e está apaixonado, a menina e o menino. E você nem se deu conta que seu filho está apaixonado, que sua filha está apaixonada e quer namorar. E você não sabe. A gente precisa desempenhar, né, desenvolver uma amizade, uma confiança. Seu filho precisa se abrir primeiro com você. E para isso é preciso ouvir. Dar atenção, né? Ouvir. Às vezes a gente também se liga para ouvir, né? Começa ouvindo, o filho começa blá, 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 e você se desliga um pouco, no automático. Não, você tem que realmente ouvir no sentido de estar atento para as palavras dele, deixar no seu olhar, para o olhar dele, de que você está interessado naquela conversa. Às vezes eu fico ouvindo algumas adolescentes, meu Deus do céu, parece que o mundo dela caiu. É um desespero tão grande, porque o amor não é correspondido. É um desespero tão grande, meu Deus, você fica ouvindo aquela dor. Mas aquilo, amado, é real. Aquela dorzinha que eu digo para ela sempre, que é uma dor física. A dor de amor é uma dor física, ela é aqui. Você dorme e acorda, né, com aquela dor. Então, para aquele adolescente, aquele amor não correspondido, aquela paquera que não deu certo, para ele parece que o mundo dele caiu. E você precisa entender que a dor dele é real, de que não é besteira de adolescente. Se você se debruçar para dar atenção a esses detalhes, se interessar por quem o adolescente está afim, às vezes não vai nem namorar, orientar que não é hora de namorar. Enfim, é preciso a receita number one, essencial, fundamental, ouvir e conversar, se comunicar. E se comunicar, pai e mãe, não é pelo amor de Deus. E tentar entender o ambiente e o contexto do adolescente, né? Às vezes você vai precisar entrar numa geração que você não experimentou também. E não ter medo de invadir a privacidade do adolescente, né? Eu vejo muito isso hoje, eu não vou invadir a privacidade dele, ele está mexendo na internet, mas eu não quero ver o que é que ele está fazendo, ele está lá no quarto com outra pessoa, mas é o quarto dele, não deve invadir a privacidade dele, mas você deve ensinar limites a ele, você deve participar da vida, dos desafios, mas também daquilo que ele está desenvolvendo, vai ser muito importante, né, Vilani?
Isso, e na adolescência, assim, o pastor falou, você tem que realmente participar, estar junto, fiscalizar, detetive. Porque muitas vezes o mundo, amado, está preparado para roubar nossos filhos. O diabo tem armas prontas para ceifar nossos filhos. E na adolescência é uma fasezinha que ele está muito vulnerável. E nós precisamos chegar junto, ver quem são as amizades da escola. Não só chegar junto para afugentar, mas para conquistar mesmo. É necessário, é fundamental. E na adolescência é a fase, eu gosto de dizer que é uma fase muito conflituosa e que os meninos acabam tomando decisões muito sérias na vida. Escolhe a universidade, o curso que vai fazer. Estão buscando a identidade, né? Não é? E ele precisa desse apoio de pai e mãe, da igreja, porque ele toma decisões naquela fase que vão interferir no futuro dele. Nós somos hoje, nós somos o resultado de decisões que muitas vezes nós tomamos aonde? Na adolescência. Então, não era aquela coisa ostensiva, né? Você entrar no quarto adolescente, ei, mão pro alto, tira a mão do teclado, deixa eu ver onde é que você está entrando aí. Não é essa coisa, olha, me dá aqui, eu vou pegar a sua senha agora do WhatsApp, vou ficar vendo todo dia o que você está falando. Não, detetive não, é um policial. Porque tem esses pais também que são policiais dos filhos, né? E às vezes termina fechando o coração do adolescente para poder se abrir quando passa por algo real. Mas de alguma forma você precisa ter um envolvimento com a vida do seu adolescente, né, Vilani? Olha, eu tenho uma sobrinha minha que eu gosto de usar como exemplo, ela é crente, e a mãe o tempo todo cuida, educa. E nas primeiras conquistas assim, de namoro, a mãe tomou essa decisão de não chegar de uma forma brusca, feito policial, porque ela já é aquele jeitinho arteiro, né? Aquela mocinha saída, toda linda, toda charmosinha, e às vezes se envolvendo, querendo paquerar, e a mãe chamou para perto. Porque a vontade da mãe mesmo era repreender. Não que você deve repreender também, mas tem hora que a conquista é necessária, senão depois ele não tem você como amiga e não vai se abrir com você. Então, na primeira, a conversa, o diálogo, não invadir, porque isso é provocar a ira do filho. É chegar na vida dele de uma forma, como o pastor falou, feito policial. Você tem que chegar feito um detetive, né? Chega junto, consulta e aplica a correção se for necessário, mas aplica a correção sempre. Eu gosto de uma definição da palavra adotar. Nós precisamos constantemente adotar os nossos filhos. E o que é adotar? É dotar de amor. Amém? Então, dotá-los de amor, de cuidado, cercá-los com esse amor, que é o vínculo da perfeição, e ele não vai falhar. Seu adolescente vai chegar ao lugar que você deseja. Amém? Amém. Tem um videozinho, né? Acredito que... Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai,
Você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente quer naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Mas, gente, obrigado pela conversa, né? Obrigado, Diego, obrigado, Poliana, obrigado, Vilani. Foi muito bom estar com vocês aqui, mas vocês ficam aqui porque eu vou jantar com Mísia, tá? Então, até mais, gente. Amado, só aproveitando a oportunidade, um dos versículos que realmente mudou a minha vida foi esse. Eu queria que você anotasse, por favor. Diz em Isaías capítulo 65, versículo 23, diz assim: não trabalharão debalde ou além do necessário, e não terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com vocês para todo sempre. Amém? Não desista do seu filho, amados. Aquilo que Vilani falou da sua adolescência ou da fase adulta dele, tudo isso é resultado do que você está investindo hoje na sua criança. A Bíblia diz: ensina a sua criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento também, né? E eu vou convidar para jantar aqui Israel e Tati. Por favor, vem para cá. Glória a Deus. Então, a Bíblia fala sobre o comportamento também criação de filhos, mas o comportamento dos pais, né? Do pai, da mãe, do marido, da mulher. O que é que a Bíblia fala a respeito disso? Então, para chegar aos filhos é necessário um relacionamento. É necessário que haja um pai, um futuro pai, uma futura mãe. Graças a Deus o futuro já chegou para nós, inclusive. Mas até que chegue o dia dos filhos, é necessário um relacionamento, né? É necessária a construção de uma vida conjugal, de uma vida a dois, homem e mulher, que foi o que Deus planejou. Então, eu acredito particularmente que a palavra de Deus, ela é proteção para nós, né? Então, Deus planejou a família. Deus planejou, desde o início de todas as coisas, que homem e mulher se relacionassem, se respeitassem e unidos formassem uma família, servindo ao Senhor. E a Bíblia está recheada de princípios que nos auxiliam nessa jornada, que tem várias, como é que eu posso dizer? Tem várias situações, né, que são delicadas em algumas, dependendo da situação, mas que pode ser também uma jornada deliciosa, onde, dependendo da graça de Deus, entendendo a vontade de Deus, nós podemos descobrir como Deus, Ele é fiel em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala essa coisa, né, Tati? Uma jornada deliciosa, maravilhosa, estar no Senhor. Parece que o casamento, ele é uma coisa que não tem falhas quando você está em Deus, né? Mas quando a gente vai para o dia a dia, a gente vê uma coisa bem diferente, né? Eu e Mísia, a gente tem discussões no dia a dia, a gente enfrenta situações. E a Bíblia fala muito dessa coisa do dia a dia mesmo, de como a gente enfrentar as coisas juntos e como a gente deve conhecer um ao outro, saber as limitações de cada um. Ouvi um pastor um dia desses falando, né, que pegou a esposa num período de TPM, né? Tu já ouviu falar desse período chamado TPM? E ele falou com a mulher e a mulher não respondeu, e ele imaginou bem, deve estar naquele período, né? Deve estar naquela época que a mulher acha que o peso está maior do que o que ela realmente tem, naquela época que ela tem 20 vestidos, mas ela acha que ela não tem a roupa para ir para o culto no domingo à noite, e está reclamando daquela roupa. Naquela época que acontece tanta coisa que eu não vou falar mais, porque no final eu vou para casa com a minha esposa.
Mas durante esse período, né, aquela mulher não respondeu, e ele falou que naquele mesmo instante veio um pensamento: você deve ir lá e você deve dizer umas verdades para ela. E ele reconheceu que era o diabo quem estava falando aquilo, né? Eu não vou ouvir teu conselho porque você não tem mulher. Então você não tem como me aconselhar, você nunca teve uma esposa na TPM e você não sabe o que eu vou passar se eu falar com ela agora. Mas tem muita coisa, né, do dia a dia que a gente precisa evitar, né, como rótulos, aquela coisa, a gente começa a discutir e a gente diz: mas você sempre fala isso, né? Você sempre fez assim, mas todas as vezes isso acontece com a gente. Esse tipo de coisa: você é igualzinho ao seu pai. Seu pai era assim também, seu pai fazia isso, bem que eu sabia, e começa a comparar a família que a gente está vivendo agora com a família de onde ele veio, quando a Bíblia diz que quando o casal casa, eles deixam o seu pai e a sua mãe, e eles se tornam uma nova unidade familiar. É uma vida nova, vocês vão aprender coisas novas, mas cada um vem com a sua bagagem, né? Então, o que é que a Bíblia fala sobre esse dia a dia do casamento, um pouquinho do papel do marido, o papel da esposa, na convivência mesmo? Vale a pena ressaltar que existem dois extremos, né, no que diz respeito ao relacionamento. O mundo tenta nos impor que não devemos nos relacionar com tanto compromisso, que não deveríamos nos entregar a uma pessoa com tal intensidade, porque problemas vão acontecer, mas o problema ou as dificuldades não devem ser um empecilho para nós avançarmos. Muito pelo contrário, que eles possam servir de degrau para a nossa vida, para que a gente possa crescer e se desenvolver com cada um deles, né? Porque quem não gostaria de ter filhos só porque eles talvez vão trazer alguma dificuldade para a gente? De forma nenhuma. Os filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor, e o fato de nós termos que discipliná-los, corrigi-los, não vai tirar essa alegria. Assim também o relacionamento. O mundo quer dizer para o jovem hoje: não se case, deixe para se casar quando for mais velho, depois de você desfrutar a sua vida, porque o casamento vai trazer muito problema, muita dificuldade, são duas cabeças diferentes. Realmente são duas cabeças diferentes, realmente terão dificuldades, mas se nós aprendermos o que a Bíblia ensina e praticarmos ela, eu garanto que nós teremos mais alegrias do que dificuldades, teremos mais apoio, porque a própria Bíblia nos ensina que um cordão de 3 dobras, o marido, a esposa e o Senhor, não se quebra fácil. É melhor serem 2 do que 1, porque quando um estiver mais fraco, o outro pode levantar, quando um estiver precisando, o outro pode ajudar. Então, as dificuldades não serão jamais um empecilho para que haja uma união bendita, para que haja um relacionamento abençoado. Porém, realmente é verdadeiro, né? Não adianta olhar para nós e dizer: eita, será que o pastor já brigou com a esposa? Eita, será que Tati já falou alto com o pastor Israel? E será que o pastor Israel revidou? Às vezes a gente fica nessas interrogações, mas isso acontece porque, como nós dissemos, são 2 pessoas diferentes tentando se relacionar. É uma cabeça de uma família de 2 pessoas para uma cabeça de uma família de 10, né? No meu casamento, a minha família eu trouxe num carro, a dela vieram 2 ônibus. Então, imagine aí na hora da feira, né, na hora que ela vai cozinhar: amor, faz um cuscuzinho para mim. Aí eu imagino aquele cuscuzinho pequeno, aquela coisa, ela faz metade do pacote. Minha filha, pelo amor de Deus, só somos 2, ainda não, os herdeiros ainda estão chegando. E assim, os problemas, né, eu estou dando aqui só alguns pequenos tópicos, e assim os problemas vão surgindo, as dificuldades vão surgindo. Na hora de botar o perfume, eu passo quase 1 ano com um frasco de perfume. Essa mulher passa 1 mês e olhe lá. Eu digo: você saiu do banho, não precisa tomar outro banho de perfume, né? E assim vai, mas isso será um impedimento à nossa felicidade? De forma nenhuma. A palavra de Deus nos ensina a vencer essas coisas. E eu não quero tomar tanto tempo assim, afinal de contas, quem fala mais são elas. Mas eu quero... A Bíblia nos instrui, homens, eu quero me reportar aos homens, né? Nos instrui em coisas que nós devemos fazer, que vão ajudar o nosso casamento a prosperar. E estudando um pouco sobre isso, lendo um pouco sobre isso, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, que o homem é o cabeça da sua casa, da sua esposa.
vale ressaltar, da sua própria, né? Por exemplo, eu sou cabeça da minha casa, eu sou cabeça de Tati. Eu não sou cabeça de Vilani, muito menos de Poliana. Cada uma tem seus cabeças respectivos. Portanto, quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, não está colocando o homem numa posição acima da mulher, dizendo que o homem é melhor do que a mulher, que todas as mulheres devem respeitar os homens. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Graças a Deus, né? Tem mulher que está dizendo aí, graças a Deus. Ela está ensinando para o homem, e me permita dizer, homem, o fato de você ser cabeça, muito mais do que uma posição, é uma grande responsabilidade. Eu estava estudando, lendo, e uma imagem veio à minha cabeça. Eu imaginei o homem pensando, né, meditando sobre ser cabeça. Ele acha que, muitas vezes, que ser cabeça é ser alguém que vai sentar num trono, e ele estará naquele trono com seus filhos o abanando, sua esposa trazendo um copo de água na bandeja. Meu Senhor, quer mais alguma coisa? Não, ser cabeça não é isso. Ser cabeça é muito mais uma responsabilidade. Ser cabeça é tomar a responsabilidade da direção da sua casa. Se a sua casa não está indo bem, está em mão, reflita sobre a sua liderança na sua casa, porque a responsabilidade de liderança na sua casa não pertence à sua esposa, muito menos aos seus filhos, pertence a você, homem. Você deve assumir essa responsabilidade e tomar esse controle. Além da liderança, né, que pode... Alguns homens entendem que o fato de ser cabeça, de ser líder, dá a eles o direito de tratar do jeito que eles querem. Eles têm até aquela típica frase, né? Mas eu sou seu cabeça, né? Mas você me deve respeito. Nós não podemos confundir as coisas, amados. Ser líder não quer dizer ser um tirano. Alguns querem se utilizar desse conceito de cabeça para maltratar. Alguns querem se utilizar desse conceito de cabeça para desonrar a esposa, mas esse não é o plano de Deus. Quando Paulo foi ensinar sobre marido e mulher, eu não sei se vocês estão lembrados disso, mas eu fico pasmado toda vez que eu lembro. Ele comparou o relacionamento de Cristo e a igreja. Quem já viu Cristo obrigando você a fazer alguma coisa? Dê o seu dízimo, senão eu vou arrancar sua língua. Quem já viu, amado, Jesus obrigando a gente a fazer alguma coisa? Não, ele não obriga ninguém a fazer nada, mas com o amor ele nos constrange. E quando Paulo está ensinando sobre esse relacionamento, ele diz que os homens devem amar a esposa. Cristo ama a igreja. Então, quando a Bíblia diz que você é cabeça, não é para você mandar, não é para você ser um tirano, não é para você ser alguém que maltrata a sua esposa. Não, muito pelo contrário. É para você ser alguém que ama como Cristo ama. Você vai constranger pelo amor, você vai constranger pelo bom trato. A Bíblia, eu quero ler bem rapidamente o que Pedro fala também sobre isso, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz assim: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Me permita te lembrar uma coisa, amado. Ainda que sua mulher, ela tente ter uma aparência de ser braba, no fundo ela não é braba, não. Talvez seja bem lá no fundo, mas você pode extrair dessa profundidade. Me permita dizer a você, às vezes isso é só uma casca, por causa do contexto dela, por causa da história dela, mas as mulheres, elas são frágeis. Não é à toa que a forma de nós conquistarmos elas são com palavras bonitas, né? Uma ideia aqui, né? Quando você está se programando para aquele momento romântico à noite com sua esposa, você não começa fazendo isso à noite, você começa de manhã. Bom dia, minha filha, como você está linda. Aquela brabeza no instante passa, aquela coisa, né, assim, rude, no instante, obrigado. E aí você vai conquistando, você vai descobrindo que a mulher, ela é como uma rosa que você deve regar, que você deve cuidar, que você deve tratar bem. E é isso que Pedro está nos ensinando aqui, tratar ela como uma parte mais frágil, tratando ela com dignidade. O fato de você ser cabeça não dá a você, homem, direito de gritar com sua mulher, não dá a você o direito de maltratar a sua família, não dá a você, homem, o direito de fazer e desfazer o que você quiser.
dá a você responsabilidade de cuidar bem da sua casa. Além de cabeça, você é protetor, você é provedor da sua casa. E lendo um livro sobre isso, o pregador falou, e aquilo tocou muito forte em mim. Você quer ver um bom homem? Olhe para a esposa dele. Você vai descobrir um homem bom olhando para a esposa dele. Se ela é bem cuidada, se ela é bem amada, se ela é respeitada, se ela tem uma autoestima boa, porque se tudo isso for contrário, é sinal que o homem é que está causando isso na sua casa, na sua família. Portanto, chame para si a responsabilidade. Você não é o cabeça, não é só para mandar, não. Você é o cabeça para cuidar bem da sua casa, para honrar a sua esposa. Ser cabeça é mais uma grande responsabilidade, como você falou, do que um grande benefício, né? Quem é pai aqui sabe que você não vai querer ser pai de 500 filhos e 600 filhos, porque você entende o trabalho que teve cuidar deles, educá-los, trazer tudo que eles precisavam para o desenvolvimento. E também é importante, como casal, que a gente aprenda a dividir as responsabilidades, né? A Bíblia fala, por exemplo, da mulher virtuosa, né, lá em Provérbios 31, e fala já desde aqueles dias. A mulher que trabalhava, né? Hoje a gente pensa, mas isso é uma coisa da modernidade, já estava lá, nos tempos de Salomão. E às vezes a mulher, ela trabalha fora, ela precisa trabalhar dentro de casa também, e o marido ainda quer dizer, mas eu cheguei cansado do trabalho. Só que a mulher também chegou cansada do trabalho, né? Então é interessante essa divisão de trabalho e levar todo esse princípio da palavra de Deus de uma forma bem suave, de uma forma divertida, como de fato é divertido, rir juntos. Talvez uma coisa muito básica, rir juntos, mas eu queria dar uma estatística para você como médico. Eu tive essa curiosidade um dia de saber quantas vezes, por média, uma pessoa ri ao dia. E a Bíblia mostra versículos que falam sobre isso. Em Provérbios 17, 22, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Ou, em outras palavras, o coração alegre deixa o rosto bonito, ou seja, tem remédio para a feiura. É um coração alegre, né? Isso é uma dica, eu não vou dizer para ninguém aqui, não vou dizer olhe para o seu vizinho, para dizer Deus está falando com você, mas a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito. Então, algumas pessoas que talvez não sejam tão bonitas, pelo menos seja alegre, e você vai trazer uma beleza a mais para você. Mas, só para descontrair, eu percebi numa estatística que as crianças, elas riem, em média, 400 vezes por dia. Uma criança ri, em média, 400 vezes por dia. Um adulto ri, em média, 15 vezes por dia. Tem alguns que riem 15 vezes por ano. Tem alguns que eu nunca vi rindo. Mas, queridos, o riso, a alegria no meio da família é fundamental para manter a solidez no relacionamento, para manter a amizade, né? Evita palavras negativas, né? Acontece às vezes da esposa, né? O marido chega do trabalho e às vezes alguma esposa que não trabalhou fora, trabalhou em casa, ela acumulou uma série de problemas, acumulou uma série de desafios, e quando o marido chegou cansado para sentar, a primeira coisa que ele tem é a descarga emocional de todos os problemas que a mulher passou durante aquele dia. Já ouvi uma história que diziam que a mulher tem uma cota diária de palavras, né? E aí daqui a pouquinho eu vou ver com você se isso é verdade, né? Disseram que algumas mulheres precisam falar 3.000 palavras por dia, 4.000 palavras por dia, o número varia. Os homens precisam em média de 50, 100 palavras por dia, os números também variam, só uma brincadeira. Mas às vezes a mulher, ela passou aquele dia sozinha em casa, e se ela não descarregar aquela cota, não vai acumular para o dia seguinte. Ela vai ter que descarregar com você. Então é interessante a gente entender também, homens, né? Que o homem, ele não casou com outro homem. Diga, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Você não casou com uma cópia de você. Porque às vezes a gente gostaria de casar com alguém que entendesse a forma que a gente pensa, que entendesse a forma que a gente fala como homem, mas você não casou com um homem. Nós somos muito diferentes, temos as nossas virtudes, mas temos os nossos defeitos também. Eu vou deixar elas falarem mais, talvez, sobre os defeitos, os nossos defeitos. Mas o homem, por exemplo, ele não consegue encontrar uma meia que está na sua frente, naquela gaveta.
Disse, mas cadê aquela meia? Tá na gaveta, amor. Não tá, eu já procurei. E às vezes a mulher chega, ó, tá aqui. A meia não vai dizer oi para você. Você precisa levantar e vai estar aqui debaixo. O homem tem essa dificuldade. A mulher, por outro lado, muitas vezes tem uma dificuldade de dizer o que ela quer exatamente. Eu lembro de um exemplo, a gente vai... Já que a gente está em casa, né, a gente está na cozinha, só tem a gente aqui ouvindo, então a gente vai conversar uma coisa mais particular. A gente estava numa viagem e estávamos só eu e ela no carro, né? E de repente uma viagem longa, ela olha para mim e ela diz, amor, você está com fome? Passou perto de uma loja de conveniência, disse, amor, você está com fome? Não, amor, obrigado. E aí a gente continuou. Passamos mais uns 20 minutos, 30 minutos, uma outra conveniência, um outro posto. Você está com fome, amor? Quer parar para comer alguma coisa? Quer parar para fazer alguma coisa? Não, está tudo bem, obrigado. E aí, de repente, depois dessa segunda, silêncio absoluto. Se você está viajando de carro com a sua esposa e você está em silêncio com ela, tem alguma coisa errada. Principalmente, preste atenção, principalmente se você olhar para ela e dizer, amor, aconteceu alguma coisa? Nada não. Nada não, está tudo bem. Se isso acontecer, é urgência, é necessário uma intervenção imediata pelo bem do resto da sua próxima semana. Está tudo bem? Tá, tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não, nada não. O que foi que aconteceu? E aí? Amor, você é muito egoísta. Eu estou aqui com muita fome, você não para eu comer. Mas eu disse, amor, se você dissesse eu estou com fome, eu pararia. Você perguntou se eu estava com fome. Só que eu entendi que eu não casei com um homem, graças a Deus por isso. Eu casei com uma mulher. E a mulher, homem, uma dica para você, muitas vezes ela não vai dizer o que ela quer. Ela quer que você adivinhe o que ela quer. Eu acho que eu tenho direito de resposta numa conversa dessa. Vocês não acham? Então, na verdade, a mulher ela nunca é tão direta como deveria. Porque ela espera que o homem perceba o que ela está querendo dizer e que não disse diretamente. Não é que ela está com tanta fome e quer comer. Ela quer que o homem perceba que ela está com fome e participe disso. O homem seja sensível e diga, amor, vamos parar para lanchar? Né? O homem não entende. Quando o homem pergunta, minha filha, vamos comer? Ele diz que eu sempre faço isso. Filho, você quer comer torta? Ele, não. Eu digo, tu não quer comer torta? Ele, não. Eu digo, mas eu acho que você quer comer torta. Ele, não, eu não quero. Tá bom, eu quero, vamos comer torta. Porque na verdade eu quero comer torta. Mas se eu pedir uma torta só para mim, ele vai ficar olhando, meu Deus, já comeu um prato e agora comer torta. Então eu quero que ele queira, que é para dizer que foi uma coisa do casal. Mas eu já comecei a pegar esses macetes, viu, gente? Se você pegar também, você vai ganhar muito no seu casamento, em outros momentos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, a mulher, ela também compartilha, não o que ela quer resolver muitas vezes, mas ela compartilha um pensamento em voz alta. É interessante, eu não sei se algum homem já passou por essa experiência, você está perto de vir para o culto, né? E aí de repente a mulher ela chega para você e diz, amor, eu vou com esse vestido ou vou com esse outro vestido aqui? E aí você vai pensar como um homem. E como um homem, você é o caçador, você é o que resolve, você é aquele que acaba com tudo, que resolve todas as coisas rápido, você é objetivo. Então ela vai dizer essa ou essa. E aí você vai olhar, minha esposa está com um problema, ela não conseguiu escolher a roupa, vou resolver o problema dela. Essa aqui, essa é melhor. Em 2 segundos, mas ela olha, mas essa outra roupa combina com o meu sapato melhor. Então, de fato é interessante, vamos usar esse vestido aqui por causa do sapato. Mas à noite vai ser mais social, esse vestido é mais social. Na verdade, quando ela diz esse ou esse, ela não quer que você resolva de cara. Ela quer que você participe do pensamento com ela. Ela só está pensando em voz alta. Ela está pensando esse ou esse aqui.
E ela quer que você diga, olha, esse aqui é muito bom para o seu sapato, já esse aqui é um pouco mais social, vai combinar com isso, com aquilo. Não é, meu amor? Tá bom, então eu vou escolher esse. Então você precisa entender que você não casou com um homem, que você casou com uma mulher, que muitas vezes ela não quer somente que você resolva, mas ela quer que você participe da construção do pensamento dela, participe daquilo que ela está fazendo, porque de fato vocês são um, e vocês precisam ser um no pensamento, não é, Tati? Então Tati vai falar um pouquinho agora sobre a mulher, o papel da mulher no casamento. A Bíblia fala sobre isso. Eu vou tomar a palavra de Tati pela primeira vez na vida. Só para contar algo que eu me lembrei agora, em cima disso que Mísia estava falando, que a mulher, ela gosta de ser percebida. Me contaram que uma vez uma esposa chegou em casa e ela havia feito algo em si, né? Mudou algo em si, chegou em casa toda rebobulosa para o marido, para que ele olhasse e percebesse alguma coisa diferente. E o cara nem tchum, né? Não percebeu nada. Ela olhou para ele, meu filho, olha para mim, você não está vendo nada diferente em mim? Ele olhou. Não estou vendo nada diferente, não. Acabei de vir do dentista, obturei um dente, você não percebeu. Acontece dessas coisas, né? A hora da revanche agora. Estão vendo, né, meninas? Então, queridos, realmente nós somos muito diferentes mesmo, né? Como Israel falou, eu e Israel, eu acho que nós somos um modelo muito bom de pessoas diferentes, né? Antigamente eu falava mais que ele, né? Hoje nós acho que já estamos empareados aí, né? Como vocês estão vendo, inclusive. Mas assim, nós temos comportamentos diferentes e tivemos que lidar desde o início do casamento. Nós temos 5 anos de casados, vamos fazer 6 anos agora no final do ano, e nós tivemos que lidar com muitas coisas bem diferentes. A nossa criação foi muito diferente, as nossas famílias eram muito diferentes e, na verdade, o que fundamentou todas essas coisas, com todas essas diferenças, principalmente, amado, foi a necessidade de entender que se Deus é o formador da família, e se foi Deus que teve essa ideia, então esse negócio pode dar certo. Partimos desse princípio. Foi Deus que criou essa ideia de homem e mulher, seres tão diferentes, conviverem juntos e formarem, né, e terem disso como resultado uma vida boa e saudável e tranquila. Nós realmente, por causa dessas diferenças, nós vivemos, às vezes, situações difíceis mesmo, que precisam mesmo do compromisso dos dois para se resolver, né? Existe essa necessidade do homem ter esse compromisso com a sua casa e da mulher ter esse compromisso também de resolver as coisas e não de deixar levar com a barriga as dificuldades e as diferenças, como se nós não tivéssemos responsabilidade em resolver esses problemas. Existe uma responsabilidade dada por Deus a nós e nós não podemos levar a vida com a barriga. Nós precisamos realmente nos debruçar com a palavra, sobre a palavra, e descobrir o que é que ela fala a respeito dessas diferenças, a respeito de qualquer situação que venhamos a viver, porque existe uma necessidade de tomarmos para nós essa responsabilidade, né, de resolvermos esses conflitos. Realmente muitas coisas que Israel fazia e pensava antes mesmo, no começo do nosso casamento, para mim, eu não entendi algumas coisas, realmente eu não conseguia entender. Às vezes ele falava comigo, parecia que ele estava falando inglês, eu também não entendi o que ele estava querendo dizer, e ele estava sendo bem específico em algumas coisas, mas eu era mais complexa. Hoje eu estou mais simples, eu acho, né? Mas eu era bem complexa, o meu pensamento era bem complexo, às vezes bem filosófico, e ele é bem específico, direto, rápido, sucinto. E realmente algumas vezes ele falava algumas coisas assim, eu dizia, mas ele não está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E o que acontece? Eu entendi que eu precisava agir com responsabilidade, entendendo que, assim como o pastor falou, Israel também falou, eu também não casei com uma mulher, graças a Deus. Eu nunca tive esse interesse, né? Eu sempre desejei mesmo ter um homem. Então, assim, eu também precisei entender
o que era a cabeça de um homem, né? E também não exigir tanto de um homem, se ele é um homem. Nós observamos hoje em dia que a mídia, ela tenta colocar na cabeça da mulher que ela precisa de outra mulher. É isso que a mídia está tentando colocar nas nossas cabeças, né? Nós temos a paciência curta, às vezes, essa diferença do homem, com a mente do homem que é diferente, às vezes com a falta de compreensão dele mesmo, de alguns detalhes da nossa vida, que são complexos. Nós, meninas, precisamos entender que nós somos um pouco complexas mesmo, né? E... Dentro desse assunto, né, para que fique fácil para você entender, e vai aí uma dica para os homens e para as mulheres: viva a vida de uma forma leve. Não leve tudo tão a sério. Não tente discutir por cada coisa que não saiu do jeito que você queria. Não fique tão estressado e aperreado porque ele deixou a toalha em cima da cama. Não deixe o seu mundo cair porque você aparou 2 dedos de cabelo e ele não percebeu. Seja leve. Viva a vida tranquila. Faça piada das coisas. E em vez de chorar que dá ruga, vá rir. Vá rir com seu marido. Vá fazer coisas que só vocês entendem. Criem apelido, criem códigos, para que vocês se divirtam. A vida não precisa ser tão pesada. E as coisas não precisam ser tão carregadas. Então, entenda um pouco mais, tolere um pouco mais, ame e sorria muito. É melhor do que chorar, você fica mais bonita. Nessa fase que nós estamos vivendo agora, que é uma fase muito especial e é uma fase diferente para nós, porque eu estou gestante, né, de 10 semanas, e Israel, graças a Deus, né, ele tem esse hábito de rir muito, e ele ri muito de mim. Na verdade, eu descobri com a mãe dele que ele já fazia isso desde outrora. A mãe dele era o alvo disso. Quando ele casou comigo, eu me tornei o alvo disso. Então, o que acontece? Às vezes, qualquer coisa que eu faço, quando eu olho para ele, ele está rindo, né? Lá na Paraíba, a gente fala que a pessoa está mangando de você. Não sei se você conhece essa expressão, mas ela está rindo de você. E, no começo, quando eu estava na TPM, eu perguntava a ele: você está rindo por quê? Aí, quando eu perguntava, ele ria mais, né? Algumas vezes, eu precisava realmente usar o fruto do Espírito para rir junto com ele, porque eu não estava muito querendo rir. Nessa fase especial que eu estou, eu passo por muitas coisas diferentes, e principalmente nesse início da gestação, existem muitas coisas diferentes mesmo no corpo da gente. A base mesmo dessa vida saudável, mesmo tendo diferença, mesmo tendo dificuldade, mesmo passando por problemas, a base da boa vida entre os dois é o respeito mútuo. Eu vejo que Israel, ele se esforça muito para me entender e também, às vezes, para deixar para lá algumas besteiras que eu estou passando e vivendo, né? Ele se importa com isso, mas eu acho que isso me dá uma segurança muito grande. Porque, realmente, até para mim, às vezes, é complicado, porque eu não sei o que está acontecendo. Semana passada mesmo, eu comecei a chorar por um motivo que eu não me lembro qual foi, até porque acho que não era nem importante, por isso que eu não me lembro. E aí eu chorei. E aí, quando eu olhei para ele, ele estava rindo. E aí ele pegou o celular e ele começou a filmar e disse assim: diga para todo mundo aqui porque você está chorando, diga. Nessa hora eu tinha uma escolha. Ou eu pegava aquele celular. Havia uma escolha. Ou eu entrava na onda e entendia, amado, que rir é o melhor remédio. Amém? E mesmo passando por essas coisas, esse turbilhão de hormônios e tantas coisas diferentes, eu olhei para ele com muito carinho e disse assim: amor, desliga esse celular porque o negócio é sério. Aí ele desligou com muito carinho. Amém. Gente, tá muito boa a conversa aqui, né? Eu não jantei para você não ficar com inveja da gente, tá? Mas daqui a pouquinho você vai poder passar no Verbo Café, fazer um lanche maravilhoso. E você que está assistindo vai fazer o seu lanche também daqui a pouco. Então, obrigado pela participação. Porque agora, já que a gente vai falar de sexualidade, então é melhor a gente ir para o quarto. Então, sexualidade, um outro problema para algumas pessoas, solução para as pessoas que entendem o que realmente é. A Bíblia fala muita coisa sobre isso também, né, Mísia? Exatamente.
Quando a gente fala sobre sexualidade, geralmente as pessoas pensam no ato em si. Não, é só ir lá resolver o problema, todo mundo descarrega, está tudo resolvido. Mas aí é que está o problema. Não começa onde você pensa que começa, não é verdade, Dinho? Quando a gente fala de sexualidade, existem algumas visões sobre o assunto e a gente vai falar um pouquinho, né, baseado no que a palavra de Deus diz, também pelo fato de sermos médicos e também pela nossa vasta experiência no assunto, né? 6 anos de casado, né? Muitos anos. Mas a Bíblia, ela tem uma visão sobre a sexualidade. O mundo também tem algumas visões. Existe, por exemplo, o que algumas pessoas chamam da visão naturalista. Era a visão que os gregos, que os romanos tinham antigamente. E como é que eles viam o sexo? Para eles, o sexo era como comer ou dormir. Uma necessidade fisiológica. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa fazer sexo. Então, uma vez ou outra, você precisa para descarregar, ou como uma necessidade normal, uma coisa normal, que não deveria ser levado muito a sério, que é uma coisa de qualquer ser humano. Essa é a visão naturalista do sexo. Mas existe também uma outra visão, que é o platonismo. Também foi lá dos filósofos da Grécia Antiga, e tem muita gente que, sem saber, ainda pega um pouco disso. Às vezes, até na igreja, algumas pessoas pegam um pouco disso, que são aqueles que pensam que o sexo é algo maligno, é algo ruim, é algo que as pessoas devem evitar. O sexo é algo inferior, porque é uma coisa do corpo, é uma coisa da carne, não é uma coisa do espírito. Então, o sexo é um mal necessário para a reprodução. Essa é uma visão Estão dizendo ali, tá que amarrado. algumas pessoas têm lá fora no mundo e que algumas igrejas têm também. Mas existe também uma terceira visão, que é a visão romântica, é a visão do romantismo, né? E o que é que eles dizem? O romantismo, ele costuma dizer que o homem é puro ao nascer, mas ele é corrompido pela sociedade. Ou seja, os sentimentos naturais, originais do homem, eles são puros, eles são corretos. Então, o sexo, na visão romântica, ele vai ser sempre aceitável, ele vai ser sempre correto, se ele for motivado pelo amor. E a gente vai ver muitas pessoas falando isso com palavras bonitas, para dizer tudo vale se você se ama, né? Tudo vale dentro das 4 paredes, o importante é você amar e ser amado. Mas a Bíblia não concorda absolutamente com nenhuma dessas 3 visões. Existe uma visão da palavra de Deus a respeito do sexo. E o sexo é mostrado na Bíblia como uma aliança, como uma verdadeira aliança constituída. O propósito do sexo é selar uma união. De fato, a Bíblia diz em Gênesis: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O casamento na Bíblia não acontece quando o anel é colocado no seu cônjuge. O casamento na Bíblia não acontece quando o papel é assinado. Até porque nos dias da Bíblia nem existia a certidão de casamento como o papel moderno que nós temos. O casamento na Bíblia é instituído, o casamento na Bíblia é validado quando uma aliança é feita, uma aliança de sangue é feita. Tanto é que a mulher foi feita para selar essa aliança com o rompimento do ímen. Tanto é que o sexo não é uma coisa apenas natural, não é uma coisa apenas física, mas é uma coisa mental, e é uma coisa espiritual também. É só você olhar as pessoas que elas não são mais virgens, as pessoas nunca esquecem a sua primeira relação. Eu não sei se você já parou para perceber isso. Porque a primeira relação, ela cria um elo, ela cria conexões no seu cérebro e cria um vínculo com aquela pessoa. Porque foi assim que o homem foi projetado, foi assim que a mulher foi projetada. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que Mísia pudesse falar também de algumas coisas práticas, né? Eu fui bem teórico, mas vamos falar um pouquinho do dia a dia mesmo. Exatamente. O ato sexual em si não começa na cama e nem com a agarração. Existem coisas antes que são muito importantes e que vai determinar a saúde do seu relacionamento sexual com o seu marido, né? Às vezes a gente acha que praticar o ato em si está tudo resolvido, mas coisas que você faz antes podem determinar a qualidade da vida sexual que você tem com seu esposo. E primeira coisa é
Vou começar de cima para baixo. Você precisa perceber que o hálito é muito importante. E geralmente, o dono do hálito nunca sabe daquilo que está carregando. Você acha que está tudo perfeito, existem disfunções orgânicas ou pessoas que têm uma dificuldade maior de permanecer com um hálito saudável e agradável. Por isso, vocês devem se comunicar. E às vezes a mulher acha que está abafando, ou o homem acha que está abafando, mas ele está com um bafo de onça horroroso. E ele chega para a mulher: filha, vamos ali. E a mulher tem vontade de correr, porque o negócio já começou ruim. Então, existe na língua da gente algo chamado de saburro. Você não pode somente escovar os seus dentes. Eu estou dando aqui uma aula prática. Você precisa escovar a sua língua. Porque se você não faz isso, daqui a pouco vai ter um monte de coisa acumulado. E o bafo vai se acumular. E o convite já vai ser rejeitado no coração. E aquela mulher vai, como ovelha muda, ao matadouro. Então você precisa começar bem. Antes de você fazer aquele convite, homem ou mulher, vá no banheiro, se esconde em algum lugar, leva um copo d'água, escove. Ou, se não dá tempo, bota uma pastilha na boca, bota aquele negocinho assim que cola no palato, não tem? Depois eu te ensino o que é. Você coloca e fica tudo certo. Né? O homem pensa que o casamento é uma licença para não escovar mais os dentes. Deus me livre. É uma licença para não limpar mais a boca, né? Você namorava e aí você escovava os dentes, você fazia um bocejo com alguma coisa. Quando você chegava lá, pegava o ônibus ou o carro, estava chegando perto da casa, ainda pegava aquela pastilhinha. E aí usava aquela pastilhinha, porque você queria que quando você falasse, o ambiente fosse totalmente tomado pelo seu hálito. Você queria que o seu hálito convidasse aquela pessoa a conversar com você, né? Mas o casamento, ele não tirou para você, ou não deu a você uma licença para ficar com a boca como uma sepultura. A sua boca pode continuar sendo limpa no casamento. Uma coisa que eu percebo nos homens, eu vou falar mais da gente mesmo. Como eu disse, o homem, ele tem aquele instinto de caçar, de conquistar. E nós temos o costume de guardar troféus. Então, a gente vai lá, a gente passou num concurso e a gente tem o troféu daquele concurso. A gente vai lá, ganhou um campeonato e a gente tem o troféu daquele campeonato. E quando o homem está namorando, ele pensa que aquela namorada é um troféu também que ele vai conquistar. Então, a cabeça do homem está programada para ganhar. A cabeça do homem está programada para conquistar. Ele está em mais um desafio. Parece que ele está jogando um videogame ali. A mulher está pensando em um monte de coisa, mas o homem está naquele desafio de conquistar aquela mulher. O problema é que tem homem que pensa que quando casou, você acabou a conquista e agora você pode guardar o troféu na prateleira. Quando na verdade o casamento não quer dizer que a conquista foi concluída. Você está entrando numa fase diferente. Você está entrando num estágio diferente, mas você ainda precisa conquistar a sua esposa todos os dias. Então é importante você ter isso em vista. Cuida do teu hálito, cuida de algumas outras coisas também, né, Mísia? Exatamente. A higiene, de uma forma geral, de todas as partes. Não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai marcar uma outra conversa para nos aprofundarmos nisso. Mas a higiene, de uma forma geral, ela é muito importante. E é uma coisa que você talvez não perceba, mas há vergonha de se comentar sobre isso. A mulher tem vergonha de dizer para o marido que ela não gosta, né, de determinadas coisas quando não estão adequadamente higienizadas, quando o homem não está adequadamente limpo, ou a mulher. E eles têm vergonha de falar um para o outro. E a intimidade passa a ser associada à aversão, a nojo. Porque quando a mulher ou o homem lembra, e ele lembra daquele cheiro, algo ruim é associado lá na mente, parece que é um momento constrangedor, um momento que vai ter que ser feito somente para aliviar as cargas. Mas a Bíblia diz, amados, no livro de Cantares e Salomão, no capítulo 4, no versículo 8, eu vou ler na versão A Mensagem, diz assim: venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha e esqueça o Líbano. Desça das altas montanhas. Só um paralelo aqui. Isso era casado. Porque eu estou botando noiva aqui. Os noivos podem se animar, mas não é não. Desça das altas montanhas. Saia dessas cavernas onde vivem os leões e habitam os leopardos. Você fez disparar o meu coração, minha querida. Com um só olhar, fui arrebatado. Fiquei
perdidamente apaixonado. Como são agradáveis as suas carícias, minha amada. Mais agradável que os mais fino vinho. Seu perfume tão encantador leva-me ao devaneio. Os beijos dos seus lábios são puro mel, minha noiva. O sabor dos seus beijos permanece nos meus lábios. Sinto o seu cheiro me dominar. É como o aroma das altas montanhas. Ah, minha amada, você é um jardim secreto, uma fonte pura e singular. Olha o que a Bíblia diz. O cheiro da amada fazia o marido dominar. Como médica, nós sabemos que o organismo feminino e masculino libera hormônios naturais que estimulam, que favorecem esse momento. Mas esses hormônios, esses perfumes naturais do corpo do homem e da mulher precisam ser ajudados com uma boa higiene. Então, minha amada, você precisa entender que eu costumo dizer, e eu vou dar uma dica para a mulher. Se a mulher se arrumasse com a mesma intensidade que ela se arruma para apresentar-se a uma outra mulher, se ela fizesse isso com o marido, a sua vida íntima seria muito melhor. Aquela camisa de vereador. De jeito nenhum. Eu vou lhe dizer uma coisa. Aquele short de vovó, né? Pelo amor de Deus. Existem aquelas coisas que você só pode usar quando seu marido estiver bem longe, quando seu marido for fazer aquela viagem, quando você estiver sozinha. Mas deu uma hora, a gente gosta daquelas coisas bem confortáveis, né? Aqueles camisão, aquelas calças que parece que foi a avó da gente que deixou de herança, que já tem um monte de buraco. Na hora que seu marido estiver perto de você, não faça isso. Ah, não, mas a gente nem vai fazer nada. Mas o homem é muito visual. E se você passa o dia todo andando com aquele caçolão, com aquela camisa do vereador, 25, vota em mim. O vereador olha para você, você com cheiro de galinha, com as unhas cheias da comida que você cortou, e diz, oi, meu amor. E ele olha, oi, querida. Então, amado, a gente tem esse momento, a gente não vai estar toda princesa o dia inteiro. Mas você precisa se arrumar com a mesma intensidade que você faz isso para vir para a igreja. Você não vem, a Bíblia diz que você se arruma para o Senhor, que você faz como para o Senhor. Faça isso como para o Senhor, para o seu marido. Se arrume cheirosa, bota batom, bota perfume. Você pode usar um salto. Mulheres, sejam criativas. Se você não tem tudo que você precisa, mas eu não tenho uma roupa legal, eu também não vou falar de todos os detalhes aqui, porque eu vou deixar você curioso para outro momento. Mas se você não tem todas as coisas que você precisa, ou aquela roupa maravilhosa que você queria usar, pegue alguma coisa sua que você não pode usar na igreja, que você não pode usar publicamente. Dê um nó, bote um colar, bote um batom vermelho, bote um salto. Você vai para onde? Não, eu vim lhe convidar. Ele já vai ficar antenado. Como é, minha filha? Eu estou aqui lhe esperando. Bote aquela blusa de alça, dê um nó, amarre. Homem nem sabe. Ele pensa que você comprou na loja, está chique e arrumada. Mas a blusa de vereador, pelo amor de Deus, aposente hoje. E por favor, não é, homens? Vocês precisam entender que a mulher, ela é auditiva. Assim como o homem, ele é visual, a mulher é auditiva. Então, a gente já conversou com pessoas e, de repente, a mulher, ela prepara todo aquele cenário, faz algo totalmente diferente, que o horário não me permite falar. E aí, de repente, o homem olha. Que é isso, mulher? Festa fantasia hoje, é? Aí você acabou de acabar com a sua noite e com as suas próximas semanas. Aí eu vou te dar uma dica. Não existe uma fórmula, não existe um jeito. A gente não vai dar para você todos os jeitos de ter uma vida íntima bem-sucedida. Porque cada casal, e a maravilha disso, é que vocês são únicos. Vocês se encaixam perfeitamente. E vocês, quando decidiram casar, a graça e a bênção de Deus repousa sobre vocês. Eu vou ensinar para as mulheres, antes de casar, no dia do meu casamento, eu fiz uma oração. Eu já pregava, eu já ministrava nos lugares, e eu entendia e reconhecia a unção de Deus sobre a minha vida para fazer isso. Eu sabia que não vinha de mim mesma. E eu fui ler o livro de Cantares de Salomão e eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz a Deus foi assim:
Eu sei, Senhor, que você me deu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é meu ajudador. Então, quando eu subo naquele púlpito para pregar, a unção de Deus está sobre mim, eu sou inspirada pela tua palavra e pelo teu Espírito. Então, eu oro para que a partir de hoje, você me inspire a ser uma mulher, uma namorada para o meu marido, de uma maneira tal que ele não vai querer nunca e jamais outra. O Espírito vai te ensinar. Ele vai te inspirar. Amada, ele te inspira mesmo. Você vai ficar com vergonha de você, você vai dizer, não, eu não. Mas o Espírito vai te dar dicas. E a segunda dica que eu vou te dar é o seguinte. Primeiro, a maior de todas, é peça ajuda àquele que entende. Ele sabe de tudo. Não é pecado, é bom. Ele é seu ajudador em tudo. Mas a segunda dica é, se a mulher ou o homem preparou alguma coisa ou fez alguma coisa que você não gostou, eu não vou entrar em detalhes. Você não precisa dizer na hora. Você pode depois dar algumas dicas. Se o hálito dela não está bom, você... Ai, que linda, enfia a pastilha na boca dela. De alguma maneira ela vai perceber que o hálito não estava bom. Né? Se usou alguma coisa que para você aquilo não é atraente, aquilo não é bom. Então você diz, filha, eu prefiro... Você diz em um outro momento. Você procura uma forma. Compra uma outra coisa. Olha... Pode começar com o cartão de crédito. Gente, eu vou dar uma dica. O sexo, muitas vezes, no casamento, começa com o cartão de crédito. Tem gente que diz que começa na cozinha, tem gente que diz que começa na sala. Mas, na verdade, há uma preparação, e principalmente para a mulher, que ela deve ser considerada. O homem ele deve criar o clima, não quando ele está em casa com a mulher, no quarto, e a vontade bate. Ele deve criar o clima de antes. Pode criar o clima através do cartão de crédito, pode criar o clima através da cozinha, pode criar o clima através de palavras simples. Você pode ligar do trabalho, lança uma palavra para ela e você já marcou um encontro. Manda um WhatsApp secreto. No final do trabalho, manda uma mensagem, manda alguma coisa. E mulheres, se você não está agradada com o que seu marido tem para usar, compre e dê de presente um monte. Filho, por favor, isso aqui eu acho massa. Aí ele vai entender, né, que é aqueles do avô de 1900 antigamente, né? Eu não vou dizer o que eu ia dizer, porque era engraçado, mas deixa para lá. Cena dos próximos capítulos, né? Eu ia falar... Não vou falar. Aí você compra e você dá para ele, e ele vai entender que ele precisa usar aquilo. Ou você, quando a pessoa está usando aquilo que você gosta, você elogia bastante, vai dizer, rapaz, entendi que isso aqui é um bom caminho. Um outro tabu, né, que as pessoas pensam, vem lá do mundo esse pensamento, infelizmente tem ficado na igreja também, é que o homem, ele precisa ser um verdadeiro guru do sexo. Ele precisa saber todas as coisas, ele é quem vai conquistar a mulher, ele é que vai ensinar tudo. Então, ele não deve perguntar nada. Eu vou perguntar se ela está gostando disso. Claro que ela está gostando. Será que eu ia fazer alguma coisa que não iria agradar? Eu sou um homem no relacionamento. Mas, na verdade, a Bíblia ensina, e a gente já se compromete a ter um outro momento para falar mais sobre isso, especificamente com os casais. Mas podem fazer perguntas e respostas. A Bíblia ensina que o sexo ele deve ser, sim, conversado. Vocês devem ter momentos onde vocês vão conversar o que atrai o que atrai o outro, o que um de fato sente prazer, o que o outro de fato não sente prazer. Às vezes você pensa que você está arrasando, que você está fazendo algo maravilhoso, mas aquela pessoa, na verdade, ela está suportando isso porque te ama. E você nunca teve a coragem de perguntar se foi bom, você gostou. Então, isso precisa ser conversado. A gente vai falar sobre isso em outro momento, mas a gente já está no finzinho agora do último bloco, né? E a gente depois, em outras oportunidades, vai ter mais alguns papos. Aplaudir cada um desse pessoal aqui.